Nossa, boa noite a todos, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos na nossa quarta edição do nosso podcast. Agradeço sempre ao amigo Deco da Apelsoft que me proporcionou esse estúdio, onde ele também realiza os trabalhos. E nós estamos cada vez mais agora, a Alessandra assistiu esses dias e gostou, e agora ela disse assim, muito interessante. Então, é isso aí, Alessandra, a gente vai crescendo cada vez mais, trazendo informações para a nossa comunidade. E o pessoal que está em casa sabe que tudo que a gente faz com amor, faz com transparência, que nem o teu trabalho, que a gente vai conhecer um pouco mais hoje, aonde as pessoas cada vez mais se dedicam. Né? Eu estava falando agora há pouco que eu já estou com 31 mil seguidores e realmente são 18 anos de Galera na Net e 18 anos que a gente faz tudo pela comunidade castilhense. Mas hoje, meus amigos e minhas amigas, presente aqui a minha amiga, ex-colega e hoje, sempre amiga, a Alessandra Ferigolo Boton. Alessandra, eu agradeço de coração tu ter aceito o nosso convite. Sei o quanto tu corre o dia a dia, as tuas viagens principalmente, e abrir um espaço para poder conversar com a comunidade castilhense. E vamos começar conhecendo um pouco da Alessandra. Fala para nós como é que foi a Alessandra desde o início. Um pouquinho sobre a tua história. Eu deixo assim, as pessoas falar de mim. Não é fácil, né? Não é fácil, mas depois a gente vai conhecer um pouco sobre as tuas atividades, ok? Ok. Então, boa noite, Negrinha. Boa noite a todos os seguidores, né, que estão nos ouvindo. Eu agradeço imensamente o convite. Um prazer estar aqui. É um desafio novo para mim, como eu falei para ti, né? É o primeiro podcast que eu faço. Mas eu acho importante a gente aceitar desafios, né? Porque a gente vai evoluindo, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, acho que sempre a gente deve se desafiar. Falar de mim. Não é fácil, né? A gente falar da pessoa mesmo, mas eu sou hoje, né? Eu sou profissional, sou mãe, né? Tenho 2 filhas, sou esposa, sou filha também, né? Eu tenho uma família que a gente acompanha, sou filha única, então a gente dá um suporte aí para várias pessoas, né, na família. E sou uma pessoa que sempre tive aberta a mudanças, né? Então, a minha trajetória profissional mostra isso, né? Que tive várias oportunidades de trabalho e não tive medo de enfrentar, de estudar, de conhecer, de galgar novas oportunidades. Então, sempre gostei muito de estudar, né? Então, tenho uma trajetória acadêmica. O pessoal que está em casa, ela foi minha colega no Cenecista, só o pessoal saber. Isso. Mas sempre tinha também a necessidade do trabalho, do financeiro, né? Então, sempre busquei uma vida acadêmica pensando em ter profissão, né? Em poder trabalhar. Então, desde muito cedo já exercia uma atividade jovem, eu acho que 13, 14 anos, já ajudava meu pai no escritório que ele tinha de compra de produtos agrícolas, né? E onde às vezes fazia algum serviço de escritório e no sábado tinha a função de limpar o escritório. Então não tem problema, o que precisar a gente faz, né? Vim de joia, um tempo com a mãe, então precisava ajudar a família em função do investimento nos estudos, que sempre foi uma prioridade na minha família. Então, vendi joia. Tem gente que tem ainda nossas joias até hoje e diz, Alessandra, que coisa boa que vocês vendiam na época, né? Porque sim, era prata, ouro e coisa. Então, a gente tinha as minhas clientes e os clientes da minha mãe, né? Então, desde muito jovem, eu já sempre sabia da necessidade do trabalho, a importância do trabalho na minha vida. Empreendedora desde o início. Com certeza. Isso aí veio, eu acho que muito da minha mãe, né? Ela sempre me incentivou muito ao estudo e ao trabalho, né? Sempre ela dizia que era onde a gente tinha a oportunidade de crescer na vida, né? Estudando e trabalhando. Falando em mãe, tu falou que é mãe. Vamos dar o nome das filhas que o pessoal com certeza vai conhecer uma das duas. Isso, eu sou mãe da Natália, né? Que hoje trabalha ali no escritório. Ela tem um escritório junto na minha empresa, né? Num cowork que a gente tem, que está formada em Direito, então, né? Advogada. E a Luísa, né? A Luísa Joaquina, que está estudando, está fazendo medicina, está estudando em Santa Maria. Então, já estou com as filhas também encaminhando elas profissionalmente, enquanto pessoas, né? Eu acho que
é importante a gente dar o exemplo, né? Eu acho que a família hoje tem que estar cada vez mais presente na vida dos filhos. A gente sente a necessidade e vê que a nossa sociedade precisa de atenção aos filhos, né? Eu acho que o exemplo é tudo. E esse exemplo, pessoal, a gente sempre fala aqui que ele é compartilhado sempre. Por exemplo, vocês vão ver aqui durante toda a nossa conversa de hoje a quantidade de coisa que a Alessandra faz. Mas também vocês vão ver que essa pessoa que está na minha frente, ela consegue trabalhar, coordenar a família, que querendo ou não é a mulher que coordena, né? E fazer tudo isso, pessoal, ao mesmo tempo. Vamos lá, então, conhecer um pouco mais agora Vamos dar um abraço pro Mac, né? senão ele vai dizer não falaram meu nome. Não, meu apoio, né? Eu digo, toda essa caminhada que eu tenho profissional e pessoal, eu devo muito aos meus pais, que sempre me incentivaram, me apoiaram, e ao meu esposo, né? Então, o Mac sempre foi um grande incentivador, me apoiou sempre, sempre me apoiando, incentivando, né? A continuar, sempre que eu tive vontade de fazer alguma coisa, sempre ele me apoiou. Então, acho que é bem importante. Isso é o núcleo familiar, né? A gente tem que ver o crescimento de todos, né? E o benefício de todos dentro da família. Eu acho que isso que é o verdadeiro núcleo familiar. Quantos anos desse companheirismo teu e do Mac? 27 vai fazer esse ano, né? Estamos de casamento. E 30 entre namoro e casamento. Olha aí, ó. O Mac não enrolou muito, ó. 3 anos, chegou e casou. Então, muitas vezes as pessoas enrolam. Exatamente. Não, mas o Mac não. É isso aí, pessoal. Então, conhecemos um pouco da parte pessoal da Alessandra. E agora nós vamos conhecer um pouco mais da Alessandra. Eu estou vendo aqui na tua camisa RS Training Rural. O que é a RS Training Rural, a qual tu é sócia dessa empresa? Isso. A RS Training Rural é uma empresa de consultoria, né, de prestação de serviços para o agronegócio. Atualmente, presta serviço de consultoria financeira e econômica e contabilidade rural, né? Então, eu sou uma das sócias, junto ao Rogério, a Silvia e a Annelise, né? Somos 4 sócios e desempenhamos em conjunto, então, a gestão e as atividades dentro da empresa. A RS é uma empresa que tem 26 anos de mercado, né? Então, já tem um nome consolidado, com várias soluções para o agronegócio, desenvolvimento de sistemas, de software, inclusive uma parceria junto com a Apple Soft. Eu ia falar isso depois, mas podemos tocar. Isso, vamos aproveitar, né? A gente tem um sistema que foi desenvolvido por eles há muitos anos atrás e foi um sistema pensado pelo Rogério, né? E atualmente, então, eu estou junto com a Apple Soft, implantando ele dentro do Nota Rural, né? Então, para tornar esse sistema, então, automatizado, né? Então, baixar notas automático e desenvolver, então, colocar ele na nuvem, né? Para as pessoas poderem ter o acesso em qualquer dispositivo, em qualquer local. Então, nós, muito logo, né? Eu acho que não dá para dizer um prazo, assim, mas máximo até o final do mês esse sistema já vai estar no mercado aí para os usuários terem acesso. Nós temos muitos usuários, né? Conhecendo os profissionais aqui da Apple Software, garanto que eles estão em cima ali todo dia. E essa melhora, pessoal, que está tendo a Nota Rural, já estava funcionando bem. Uhum. Mas o que a Alessandra vem ajudar? Ela vem a dar aquele apoio em alguns detalhes que o produtor em si necessita. Por isso que o programa vai cada vez mais melhorando, atualizando, tendo manutenções, e é isso que a Apple Soft e agora com a Alessandra querem que o produtor esteja com um produto de qualidade sempre, né? Isso, a gente tem que pensar muito, nossa empresa tem foco, né, na gestão, né? Então, acho que é importante ter ferramentas que auxiliem o produtor a ter essa gestão financeira e econômica. E esse sistema é um sistema pensado não só para o fiscal, né? Ele vai poder ser utilizado para função fiscal, né? Então, para contadores, para os próprios produtores que fazem seu imposto de renda, eu gosto de mandar já pronto o resumo lá para o seu contador, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma função importantíssima aqui para nós, que é imprescindível, que é a gestão econômica e financeira, que é o que garante a sustentabilidade, a resiliência, né, da propriedade. Então, ele é pensado nisso, né? Não é um sistema
ele é voltado para todos os produtores, né? Não importa se é um produtor grande, se é pequeno, se tem uma estrutura administrativa na propriedade. Tanto que a gente tem vários usuários do Agenda Financeira, que é o que está sendo inserido dentro do Nota Rural, há muitos anos, né? Que tem já um banco de dados riquíssimo. E a gente, então, está trazendo ele para a nuvem e com algumas melhorias, porque, inclusive, fiscalmente, né? Então, já sempre tem necessidade de melhorias e a gente já está adaptando, então, dentro do Nota Rural, então, o Agenda Financeira. E com certeza com a melhor qualidade sempre. E segurança. Isso. Uma das principais coisas. Você falou parte financeira, falou parte contábil. Eu falei que nós fomos colegas. Pessoal, para vocês saberem, temos aqui uma técnica em contabilidade no Cenecista. Do Cenecista, nos fale como é que foi a sequência depois. Eu fiz o técnico em contabilidade, né? Como eu disse... Acho que fiquei sem som. Ficou sem som? Acho que deu. Sempre pensando fazer o segundo grau que tivesse uma profissão, né? Que era uma prioridade para mim, se eu não pudesse fazer uma faculdade, então eu já teria uma profissão, né? Como a gente tem muitos colegas que são técnicos em contabilidade e exercem com muita perfeição a profissão, né? Não precisa ser graduado em contabilidade para exercer a profissão. E logo em seguida que eu concluí, eu passei no vestibular para agronomia, que era a minha primeira opção de curso, né? Eu sempre tive esse... Trabalhava com o pai, já pensou, vou seguir essa parte? Vou seguir, né? Meu avô tinha uma pequena propriedade, a colônia, que a gente chama ali, né? Na Boca da Picada, que eu gostava muito de passar as férias, sempre gostei muito do contato com o rural. Mas... quando eu fui cursar, era jovem, 17 anos, e eu tinha colegas mais velhos, né, 2 meninas apenas na turma, e elas diziam, mas quem é que vai te obedecer na lavoura? E eu comecei a pensar, meu pai não tem área para mim exercer a profissão dentro da minha própria casa, né? Daí eu comecei a pensar, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sair trabalhando. E na época a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje, né? Tanto da sequência acadêmica, de pesquisa, e de mercado de trabalho mesmo, que hoje a gente vê as mulheres exercendo perfeitamente e em plenitude a profissão de agrônomas, né? E acabei, então, trocando de curso, né? Fui para o curso de informática, que era um curso novo, que eu sabia que eu ia concluir, ia ter trabalho, e realmente foi um curso que, mesmo antes de eu me formar, eu já trabalhava, né? Então, como professora de informática, foi os primeiros computadores ali. Eu lembro dessa época. Lembra? A gente... na verdade, até o primeiro contato que eu tive com a informática foi através da Data News. Data News Informática. Informática, né? Que era a empresa do Deco. Então, já tinha uma experiência e um contato com o computador. E depois, inclusive, a gente trouxe, antes mesmo de eu formar, um laboratório, veio de Ijuí, e eu trabalhei lá no CIE, com vários profissionais aqui. Então, tenho hoje alunos, né? O Cassiano, da contabilidade, o Flávio, que era do Banco do Brasil, eles me chamam de professora. Eu era, imagina, 30 anos atrás isso, sim, né? Logo começou a chegar o computador em Júlia Castilhos, né? Exatamente. E, então, a minha carteira, na verdade, eu tenho carteira profissional desde 1993, então vai fazer 30 anos esse ano, então com bastante atividades ali que a gente teve a oportunidade de executar nessa vida. A da agronomia, então, como eu fui para a informática, né? Então, realmente, eu me formei e já saí trabalhando, né? Primeiro emprego que eu tive de carteira assinada na informática foi no Cenecista, né? Então, a mãe Vera, né? Me acolheu, precisava... Nós só que esteja em paz. Exatamente. Me acolheu, né? Precisavam de um professor de mecanografia e processamento de dados. Não sei se vocês lembram da disciplina, né? E, ao mesmo tempo, então, eu fazia folha de pagamento dos professores, né? Então, o departamento de pessoal eu assumi também. Então, sempre novos desafios. Não conhecia nada de folha de pagamento, mas vamos fazer, né? Vamos conhecendo aos poucos. Tinha um sistema, tinha um computador e tinha uma impressora matricial. E precisava alguém para operar, né? Então, vamos lá. Então,
é como eu disse, né? Os desafios aparecem e a gente tem que enfrentá-los, né? Para poder crescer profissionalmente. O pessoal hoje em dia tem que cada vez mais pensar o seguinte. Hoje a gente está aqui porque a gente teve um crescimento. Só que o crescimento hoje, se tu for pegar a tua cabeça e botar a fundo no que tu vai fazer, tu tá com muito mais fácil. No nosso primeiro podcast, o Deco contou a história, como é que foi o crescimento da Apple. E a Alessandra está falando a mesma coisa. A gente, na época, era muito mais difícil. Hoje as coisas são muito mais fáceis e as pessoas têm que se conscientizar disso. Do cenecista, contabilidade na Unicruz, agora chegou a consultora financeira do agronegócio. Pensa bem, trabalhava no bar não. Era tipo um barzinho na época, atendia tudo, né? Na loja do pai, tinha coisa de agro. Foi para contabilidade, agro. Foi para RS Trainer, agro. Não tinha como ser diferente agora uma consultora do agronegócio. Isso. Eu estava concluindo, então, a faculdade de contabilidade. E, na época, eu trabalhava no Sicredi, né? Eu tive 10 anos também de emprego no Sicredi, de profissional junto ao Sicredi. E, no que eu encerrei minhas atividades lá, o Rogério me procurou para fazer um trabalho para um produtor que ele tinha, que era de Cruz Alta, né, e fazia todo esse registro no Caixa Rural. Na época era um sisteminha que tinha do Sebrae, Caixa Rural, e esse produtor não estava dando conta de fazer os lançamentos. Daí ele me procurou e disse, tu tem interesse em fazer para o produtor? Eu disse, eu não sei nada de contabilidade rural, mas vamos lá, mais uma vez, né? Eu topo. E aí eu tive a felicidade de atender esse produtor, que é o seu Pedro Brenner. Hoje ele se mudou de Cruz Alta. E ele foi uma pessoa assim, extremamente pacienciosa, me explicou tudo. Trazia pastinha, ele passava por Júlia Castilhos, porque a família dele era de Porto Alegre. Trazia uma pastinha separadinha, assim, com os centros de custo, que a gente chama, né? Então, o que era do soja, o que era do custo fixo, direitinho, as notinhas direitinho para mim ali. Eu lançava num computador na minha casa. E quando ele passava, a gente passava o banco de dados atualizado para o computador dele e trocava as pastas. Eu dava a pasta que tinha lançado e ele me deixava a pasta para lançar. Então, foi muito legal. O Rogério me deu suporte, me ensinou o sistema, e o seu Pedro me ensinou um pouco da contabilidade em si, como lançar a propriedade dele dentro do sistema. Quando eu tinha dúvida, daí recorria ao MAC, né? Sim. O que é isso? É herbicida? É inseticida? Né? Porque eu também não tinha... Usa onde, né? Então, algumas notas assim, que eu não sabia bem, e para classificar da melhor forma possível. Então, recorria ao meu produtor rural que tinha dentro de casa, né? E assim foi, né? E foi, eu digo, uma caminhada, a gente vai aprendendo. E a partir daí, então, um dia o Rogério me encontrou, eu peguei um estágio no Banco do Brasil, depois de tudo isso, peguei um estágio no Banco do Brasil, e eu estava lá no banco, e o Rogério chegou e me disse assim, Alessandra, tu não queres abrir um escritório de contabilidade? Ó. Rogério, é uma oportunidade, né? Vamos lá, né? Daí abrimos a AGR, né, em 2009, em junho de 2009, fizemos uma reunião lá na ABB, e abrimos a AGR. E eu fui aprendendo daí com ele, né? Então, já tinha aquele conhecimento, então, dos lançamentos, centros de custo, direitinho. E a parte fiscal, então, o Rogério foi me passando, né? Fui aprendendo com ele a parte fiscal. Depois de uns 4, 5 anos, e eu acompanhando a caminhada dele, porque o Rogério trabalhava intensamente nas consultorias, né? Então, ele viajava muito, fazia consultoria... para o Sebrae, né? Isso, para o Sebrae e outras particulares. E eu fui acompanhando as consultorias e em um determinado momento ele me convidou para fazer consultoria junto. Então, eu disse, as primeiras eu vou para ver como é que é, né? E foi. E realmente, assim, é um trabalho gratificante. Gosto muito de levar esse conhecimento ao produtor, né? Eu acho que a gente consegue agregar bastante a vida do produtor, porque eu acho que o financeiro é uma coisa que impacta bastante, inclusive na vida pessoal, né? A gente tem que estar com o financeiro organizado, e eu acho que a gente consegue levar, então, bastante conhecimento, bastante soluções. A gente está sempre pensando numa forma de atender, então, essas demandas aí do produtor rural. Muitas pessoas se perguntam
como que uma mulher, sempre a gente toca esse assunto, né? Chegou na parte rural, que era mais masculina, né? Como é que foi a aceitação dessa consultoria, desse trabalho? Pois A gente é. tem que fazer esse comparativo, porque tem outras mulheres que talvez queiram fazer a mesma coisa e podem ter um receio. Por mais que hoje, a gente vai falar do empoderamento feminino depois, a gente já notou que cresceu muito. A mulher já tirou esse, como é que a gente pode dizer? Estigma O estigma aqui da mulher no agronegócio, né? Olha, Negrinho, é até uma pergunta interessante. Eu nunca tive, assim, de chegar numa consultoria e não ser aceita por ser mulher, né? Eu vou te dizer assim, que inclusive o nome do Rogério pesa bastante, sabe? Porque ele é um profissional que tem um nome consolidado no estado. E eu acho que essa abertura que ele nos dá, né? Tanto a mim quanto a Annelise, agora que também está fazendo parte da nossa equipe, eu acho que nos fortifica, né? Então, a gente chegar com ele, né, ser apresentada por ele, nos consolida, assim, enquanto profissionais, né? Enquanto pessoa. Então, eu acho que foi muito tranquilo, sabe? Talvez, é como eu te digo, né? Talvez essa abertura para nós tenha sido realmente muito tranquila em função da pessoa do Rogério. Da indicação, no caso. Da indicação dele. E ele foi sempre ele é um incentivador, né? Da mulher na gestão, inclusive dentro das propriedades. Então, tudo que a gente pensou, esse projeto aí, sempre veio muito o Rogério por trás, sabe? Porque ele é uma pessoa que pensa muito na inserção da família, da mulher, das filhas, dos filhos, na gestão econômica e financeira da propriedade. E com certeza o Rogério até foi meu professor no Cenecista também. A gente sempre volta ao Cenecista porque formou muitas pessoas, né? E isso faz com que a gente tenha os exemplos e siga esses exemplos também. Agronegócio, então, nessa parte de consultoria, o pessoal pode entrar em contato contigo através da RS. Como é que funciona? Tanto comigo, quanto com o Rogério, quanto com a Annelise. E na RS, então, nós temos o nosso escritório aqui na Borges de Medeiros, né, no 704. E o telefone é o 3271-8656, telefone WhatsApp. E a gente está aberto a ouvir, a ver as demandas, criar soluções, de acordo com a necessidade, né, do produtor. Não existe, como eu sempre digo, a consultoria, a gestão financeira não precisa nem de sistema, né, Negrinho? A gente tem pessoas com bem mais idade que não se adaptam a usar tecnologia, computador, celular. Faz num caderninho de campo, faz no caderninho próprio. O importante é a pessoa realmente ver a necessidade de tomar as decisões baseadas no número, né? Então, essa gestão ela pode ser feita de qualquer forma. Claro que a gente sempre pensa em soluções com tecnologia, porque agiliza, né, o processo. Bastante e faz com que as pessoas tenham na palma da mão, como diz hoje em dia. Exatamente. A situação atual da sua propriedade, né? E com certeza, muitos, quando surgiu agora, acho que foi ano passado, né, o Nota Rural. O Nota Rural, acho que tem uns 2, 3 anos já. Eu sei que foi de uma hora para outra, assim, ia mudar, e chegou um momento que mudou, né? E o pessoal teve que se adaptar, e principalmente os produtores, que hoje tem no próprio campo os equipamentos com grande tecnologia, então tem que acompanhar, né? Maquinários, né? Depois até acho que a gente vai falar sobre a professora de informática, né? E os meus alunos dizem, ai, professora, mas eu quero trabalhar no campo, eu não preciso estudar informática. Sim. Aí que tu te engana, meu filho, né? Porque a maior tecnologia que a gente tem hoje é no maquinário agrícola, né? A gente tem, não vou dizer que é a maior, mas uma grande tecnologia. Então, e a gente precisa de profissionais capacitados para operar, né? Hoje em dia o pessoal que está em casa, vocês veem aquelas propagandas daquelas máquinas poderosas, novas, onde a pessoa coloca no GPS e ela faz quase tudo. Mas para ela fazer quase tudo, tem que ter aquela pessoa que vai colocar as informações, vai ter que fazer os pontos de GPS. Se eu estiver errado, tu me corrige. Não, perfeito. E essa pessoa ela tem um pouco de conhecimento de informática, de georreferenciamento, de várias informações que fazem com que tenha um profissional capacitado para trabalhar. Porque, querendo ou não, um produtor compra uma máquina de 500 mil, imagina só. Estraga um equipamento desses, por favor. É verdade. Professora de informática.
Sim. Olha só. Gente, tanto desafio, tanta coisa. Ela fez um concurso público. Isso. Então, em 2008, né? Então, eu tinha saído encerrado minhas atividades no Sicredi. E quando eu me formei em informática, até muitos dos meus colegas foram embora para Porto Alegre, porque na época eram os grandes centros, né, que tinham as empresas para trabalhar. Como eu já vinha trabalhando antes mesmo de me formar como professora aqui no município e casei, né, meu esposo, então não tinha nem como sair de Júlia Castilhos. Quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a prefeitura, né, professor de informática, que é um dos poucos municípios que tem na grade curricular a disciplina, eu aproveitei a oportunidade e fiz o concurso, né? Fiz o concurso e estou, então, desde 2008 atuando como professora. Atualmente eu trabalho na escola Hélio Salles e na Visconde de Mauá. Então, atendendo aí esses jovens, né, crianças e jovens que estão se formando para um futuro também. Então, a gente tem a oportunidade também de levar um pouquinho da nossa experiência e de conhecimento para essa gurizada aí que daqui a pouco está no mercado de trabalho, né, Negrinho? E não tem satisfação maior de tu chegar na frente do computador e explicar o passo a passo, o que é o teclado, para que serve, como é que funciona na tela. Hoje em dia, um exemplo que eu dou ao meu sobrinho, tu deve saber que as crianças hoje em dia, o celular é um computador que eles fazem de tudo. E na época, quando eu fui técnico em informática, tu estava junto? Tu foi minha professora. Isso. Para ver, pessoal, como é que é. Nós saímos do técnico em contabilidade. Ela foi para o técnico em informática junto, mas só que ela já estava em graduação. Eu ainda comecei o técnico. Isso. E ela foi minha professora. Dali eu dei aula no CI, quase o mesmo caminho teu, só que eu criei as turmas que não era TCC na época, era outro nome, né? Uhum. Foi os cursos de informática no CI, depois na Quanto Informática e foi indo. Então, realmente, a gente vê as pessoas aprendendo como lidar, como funciona, abre não só o nosso caminho, mas também o caminho das pessoas, porque tu fica alegre de ver que a pessoa aprende e vê que realmente, por exemplo, o professor Carlos Rezende foi meu aluno. Uhum. E agora a gente vai lembrando dos alunos antigos, né? Várias pessoas passaram, depois eu tive Elite cursos de informática. Lembro da Elite. Lembro da Elite. Viu como é a coisa? E nós agora, olha só quantos desafios aqui, eu até anotei aqui, ó, vencendo desafios. Depois a gente vai tentar nominar quantos foram, porque todos eles, pelo visto, foram. Principalmente essa de sair de um para outro e abrir o escritório e sabendo que o nosso estado as leis. Eu só imagino a cabeça tua e do Rogério quando vão pensar em alguma atividade, porque é muita norma técnica, é muita coisa que muda, né? Então, realmente dá trabalho. E agora nós chegamos falando no empoderamento feminino. Existe, pessoal, são 5, né? 5. Uhum. 5 moças, eu vou dizer moças, que estão trabalhando, fazendo com que a mulher, hoje se usa muito a palavra empoderamento feminino, que a mulher tenha o conhecimento. A mulher, não a mulher, todas as mulheres, mas principalmente a mulher rural, que é o programa que foi idealizado por ti, né? E tu é sócia também nisso, que é um olhar feminino no agro. Nos conte um pouco, não pode contar toda a história, que nós temos tempo suficiente, sobre um olhar feminino no agro. O olhar feminino no agro, então, ele surgiu então das nossas consultorias, né? A Annelise e eu, então, por muitas vezes viajávamos, inclusive sozinhas, quilômetros, né? Então, Zona Sul, lá, Mostardas, a gente viaja bastante, né? Longe. São horas de estrada. E como umas boas mulheres, a gente sempre tem assunto, né? E a gente sempre pensando, então, num criar algum projeto, alguma solução para as mulheres, tendo em vista que a gente observa assim, a inserção da mulher nas consultorias. Então, a propriedade tinha, através do Sebrae ou particular, uma consultoria de gestão econômica e financeira, e a gente observou que vinha muitas mulheres fazendo essas consultorias, né? Então, porque estão apoiando, né, a gestão da propriedade, em conjunto com o esposo, pais, irmãos,
ou então porque tiveram que assumir realmente a gestão da propriedade em função de falecimento de pai, falecimento de esposo. E a gente, então, e como elas vêm com muitas demandas, né? Então acaba que a consultoria é econômica e financeira. Mas vem muitas demandas junto, né? Entre as conversas, a questão jurídica, funcionários, e a gente, como tem uma caminhada, né, grande e conhece bastante propriedades, situações que ocorrem numa, noutra, e então elas sempre perguntam, né, como é que funciona tal situação, né? A contabilidade, por exemplo, eu com a experiência da contabilidade rural, então a questão fiscal, e a gente pensou, mas podíamos criar uma solução para as mulheres. Então, o ano passado, em março, uma tarde nós sentamos, Anne, vamos colocar no papel então esse nosso projeto, né? Porque a gente fica falando, e o tempo vai passando, passa muito rápido. Então, vamos colocar no papel. Aí sentamos numa tarde e escrevemos todos os tópicos que a gente achou que era importante, né? Que a gente, pelas nossas demandas, conversas com as mulheres, que elas tinham que ter o conhecimento. Como é que eu vou dizer? Não é um conhecimento aprofundado, mas são coisas que elas têm que estar atentas na gestão da propriedade rural. E submetemos, então, eu digo, vamos submeter alguém, né? Alguém tem que ler o nosso projeto e dizer se compraria o nosso projeto. E com uma grande parceira que a gente tem, o nosso grande parceiro é o Sebrae, e a gente submeteu, então, a uma gestora de agronegócio da região noroeste, que é a Heloísa, que é uma pessoa extremamente profissional e rigorosa, assim, né? Sim. Eu digo, então vai ser a Heloísa, vai ser tipo uma banca de doutorado, mas vamos lá, né? E submetemos a ela, e ela nos deu, então, alguns apontamentos, assim, o que vocês podem entender mais aqui, entender menos ali. Tá, só, né, nos apontou aquilo ali, e daí disse, vamos pensar no nome do nosso projeto, né? E daí pensamos no nome, procuramos se não tinha algum na internet, porque não dá para copiar, né, Negrinho? Tu cria um nome quando tu vê outros lá, querem meus direitos, né? Exatamente. E aí, então, surgiu o nome, então, Olhar Feminino no Agro. Como a gente é um programa abrangente, né? Então, tem desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, contratos agrários, recursos humanos e toda a parte de gestão econômica e financeira, a gente sentiu a necessidade de buscar profissionais, né, dentro das áreas que a gente não tinha o conhecimento tão aprofundado. E aí a gente buscou parceiras, né, que são treinadoras, que fazem parte do nosso grupo hoje, né, que é a Natália Reginato, a Patrícia Iserhardt e a Lisiane Burim. Isso. Então, o treinamento é feito por nós 5, a Annelise, eu e as meninas. E a gente então, todo ano a gente promove, né, alguns encontros. Promovemos já alguns encontros no Recanto do Maestro, promovemos na região das Missões, né, então, com um público de todo o estado, né? Então, a gente percebe de todas as idades, né, a gente percebe a carência que tem, né, das mulheres realmente se profissionalizarem, buscarem conhecimento nessas áreas. E o nosso objetivo está aí, então, a gente diz que o nosso propósito é abrir porteiras para que outras mulheres passem, né? Porque, na verdade, é compartilhar o nosso conhecimento, né? E, principalmente, mostrar que a gente está sempre aprendendo, tem capacidade de aprender, se desenvolver, não tem problema nenhum, né? A gente não sabia alguma coisa e sair buscar algum profissional na área que nos auxilie. Então, isso é importante. Mas eu tenho que ter aquele olhar macro, né, da minha gestão, né? Saber os pontos que eu tenho que estar atenta, que eu tenho que ser profissional e buscar profissionais para me auxiliar nessas áreas. E esse é o nosso objetivo, então, levar um pouquinho desse nosso conhecimento e ser um apoio, né, então, para essas mulheres, levando, além do conhecimento, então, sempre que tem necessidade de buscar algo novo, podem nos solicitar, a gente busca profissionais nas áreas, né? Então, agora vem a questão da gestão do meio ambiente, né? Então, a gente está pensando em buscar algum profissional para levar conhecimento nessa área também. Eu acho que, na verdade, é caminhar juntas, né? Que a gente vive num mundo em evolução, né, Negrinho? E, com certeza, esse suporte que vocês estão dando para as mulheres, como tu disse, abrindo as porteiras para que elas entendam mais o que é delas, faz com que elas cresçam também. Porque muita gente vai lembrar assim,
Ah, é a esposa do fulano. Uhum. Tá? Mas ela tem que deixar de ser esposa e ser a fulana que está lá trabalhando junto, que é a companheira, que conhece toda a sistemática e faz com que o crescimento seja conjunto, né? Sempre, às vezes fica sempre escondida, né? Não estou falando, não estou querendo dizer assim, que sempre o marido vai saber. Hoje em dia, há necessidade dessa dica, desta informação. É como tu falou, às vezes falta um pai, falta um irmão. Uhum. Quem é que vai substituir, quem é que vai auxiliar com que aquela, que querendo ou não é uma empresa, né? Com que a propriedade cresça e se desenvolva. Hoje, principalmente com as leis trabalhistas, é muita informação, né, Alessandra? São muitos aspectos, né, que tem que estar atento, né, Negrinho? E eu acho que mais importante que a gente vê, assim, que às vezes chega muitas mulheres na nossa formação, no nosso treinamento, que não se sente, como é que eu vou dizer, elas não sabem qual o seu lugar dentro da propriedade, né? Eu acho que é importante a pessoa conhecer, descobrir esse lugar. Tem lugar para todo mundo dentro de uma propriedade rural, né? E principalmente saber que não estão só, né? Que muitas já passaram por uma caminhada que nem elas e que venceram, que estão à frente. A gente tem vários exemplos de mulheres que assumiram uma propriedade, que estão tocando perfeitamente bem, né? Que são exemplo, né? Dentro do agronegócio. Então, é saber que não estão só, que eu não estou sozinha, não sou só eu que estou nessa situação, né? Que buscar força junto com as outras mulheres, né? Que já estão nessa caminhada aí do agronegócio. Algum dia chegou para ti e disse, eu não sei de nada que acontece na fazenda? Muitas, né? Acontece, sim. A comunicação, ela é complicada, né? Às vezes até na família é complicado mesmo. A gente sabe que isso não tem problema, né? Mas às vezes é difícil mesmo a comunicação. E tem mulheres que realmente não sabem. Historicamente, a mulher sai, né? A filha mulher sai da propriedade. Então, antigamente, especialmente, elas não se formavam em agronomia, em veterinária, zootecnia. Né? Então, saíam, faziam nutrição, psicologia, sei lá, qualquer curso que fosse fora da propriedade. Normalmente era o filho homem, né? Que assumia a gestão. Ele que vai fazer tudo. Exatamente. E chegou no momento, assim, realmente, acho que a propriedade hoje ela é vista como uma empresa, né? Precisa de uma gestão. E muitos pais, muitas famílias estão precisando do apoio das mulheres dentro da gestão da propriedade. Só que elas perderam muito tempo de vivência ali dentro, né, Negrinho? Esse contato diário aí que às vezes o filho homem tem junto ao pai, as mulheres às vezes não têm. E aí chega na propriedade e é um choque de realidade, né? É difícil de tu saber qual é o teu espaço ali dentro. Né? Até porque as pessoas já estão com todas as suas funções, né, organizadas. Aí chega alguém de fora sem conhecimento. Então, tem que ter certeza, saber que tem um espaço, que a gente vai aos pouquinhos galgando, que a gente vai aprendendo aos poucos. Como eu disse lá em 2009, antes de 2009, 2008, quando eu comecei a lançar as notas, eu não tinha noção do que era um herbicida, um inseticida, não tinha noção. A experiência está aí, ó. Né? Mas a gente aprende. Né? E hoje, mais do que nunca, porque a gente tem a internet a nosso favor. Né? Então, enquanto que lá na época eu tinha que perguntar para o meu esposo o que era isso, hoje eu vou lá para a internet, tal produto, o que é? Herbicida, inseticida, usa em qual cultura? Então, eu acho que a gente tem muito para dar certo. Né? Basta a gente ter certeza do que a gente quer. Eu gosto de estar na propriedade, é o lugar que eu quero trabalhar, é uma empresa da família. Para mim é importante que ela tenha longevidade. Então, eu tenho que amar o que eu estou fazendo. Isso aí é o mais importante, né, Negrinho? Tu tem mais ou menos um número nessas capacitações de quantos alunos já tiveram? Eu acho que em torno de umas 120, 130 mulheres. Para vocês verem. Então, começou o ano passado? Isso. Primeiras reuniões e depois foi crescendo, o pessoal vai sendo divulgado, vai conhecendo cada vez mais. E é isso. Hoje, um olhar feminino no agro, pessoal, eu acompanho vocês no Instagram ali. Todas as semanas elas colocam alguma informação. E até se tu me permite, o site Galera.net, a partir de hoje, tem um olhar feminino no Galera também para o agro. Então, a doutora, a gente chama doutora por causa que ela é... Sim.
tem a graduada toda, né? A doutora Ana Paula Alif de Lima, de Ferreira, né? Ana Paula, a partir de hoje, é colunista no Galera na Net e também estará trazendo todas as informações da parte do agro para a comunidade castilhense e região. Agradeço a Ana, eu sei que ela está nos assistindo porque ela gosta muito de ti. Então vocês conhecem, trabalham nessa área. Então hoje ela já começou a colocar as matérias e a gente vai contar com esse apoio no Galera na Net, no nosso Face e também algumas matérias no Instagram, para que o pessoal acompanhe também o agronegócio. Nós estamos mudando, Alessandra, no Galera, muita coisa. Que antes era tudo centralizado comigo. Então agora é muita matéria, muita coisa. Por exemplo, o esporte hoje é com o Luiz Eduardo, agora a parte do agro com a Ana. Então nós vamos também crescendo junto com a comunidade castilhense. Mas, Alessandra, eu queria assim, dizer que são muitos desafios que tu passou por todos. Todos alcançados, porque, como eu disse desde o início, tu é uma excelente profissional, uma excelente mãe, é um exemplo de pessoa, por isso que eu convidei que viesse aqui hoje, para nós conseguir a agenda dela, pessoal. Ficamos, acho que, quanto tempo ali, quem sabe tal dia, e fomos conversando até chegar a data de hoje. Lógico que, pessoal, a gente procura falar tudo isso antes com as pessoas, essas agendas, que nós estamos na 4ª edição recém, mas é que eu tenho que fazer uma coisa bem programada para as pessoas e principalmente para as pessoas que vêm aqui se sentir bem. E com isso, Alessandra, eu vou te parabenizar de novo. Já passou 1 hora, para te ver como é rápido. Eu sou muito rápido. Não, falta ainda 10 minutos, mas é quase, né? Então, nós temos aqui uma contadora, uma técnica informática, agora é bacharelado, tudo, né? Mas na história dela que eu anotei aqui, são vários e vários, contadora, consultora, sócia e idealizadora desse grande projeto que vai crescer cada vez mais, que é um olhar feminino para o agro. E até foi o ano passado que a gente conversou, né? Isso. Nós fizemos quando a gente estava fazendo aquelas reportagens remotas, e hoje aqui é mais pessoal. É o pessoal conhecer um pouco e a pessoa abrir seu coração e dizer tudo que faz, como faz e faz com amor. Então, eu vou deixar assim para ti, faça um resumão, então, de toda essa tua trajetória. Houve algum empecilho? Alguma coisa que tu teve que dar uma segurada? Negrinho, não sei, eu acho que, como tu viste, né, eu acho que a gente vai, claro que a caminhada não é fácil, é árdua, né, mas eu acho que a gente vai se superando dia a dia, né? Os desafios sempre existem. Sempre existem. Né? E a gente sabe que logo para frente a gente vai colher frutos, então, do esforço, né, que a gente tem. Então, por isso que eu acho que a gente se dedica tanto ao conhecimento, à busca de conhecimento. Claro que não é fácil, né? A grande parte da minha caminhada de busca de conhecimento acadêmico eu fiz já casada, com 2 filhas, mas eu sempre tive o privilégio de ter apoio familiar, né? Os meus pais e meu esposo, então eu acho que isso é bem importante, né? A família sendo a base de tudo sempre. Para mim foi, né? É a base de tudo. E hoje eu tenho, inclusive, as minhas filhas que me apoiam muito, me ajudam, e eu acho que isso é importante, né? Então, esses desafios se tornam mais leves, né? Pra gente carregar. Então, mesmo que às vezes a gente tá cansado, cheio de coisa para fazer, né? Mas tem o lado, assim, familiar lá que compensa, né, Negrinho? Então, acho que isso é bastante, para mim, é fundamental, a família, nessa jornada. E é isso aí, a gente erra, né? Claro que nem tudo que a gente faz corretamente, não faz perfeitamente, mas a gente procura sempre dar o melhor, né, Negrinho? E eu acho que a minha caminhada é essa, sempre procurando aprender, saber que eu não sei tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter humildade de perguntar para as pessoas, olha, eu não sei, me ajuda a buscar informação. Eu acho que isso é o mais importante. A gente não pode ser arrogante, achar que, né, eu sei tudo, eu tenho formação, tenho tantos anos. Eu acho que a gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, né? Então, eu acho que basicamente é isso. Esperando um novo desafio sempre. Sempre. Sempre, né? Eu acho que os desafios realmente nos movem, né? Nos dão gás para
tocar a vida, né? Eu acho que a gente tem que ter objetivos, né? Sejam eles quais forem, mas a gente tem que ter objetivos na vida, eu acho que isso é importante. Tem que se satisfazer, né? Profissionalmente, a gente tem que estar feliz, né? Eu sei que nem todo dia é fácil, nem todo dia lá, né, trabalhar com contabilidade é fácil, nem todo dia tem uma consultoria fácil, mas faz parte, né? Faz parte da nossa vida e a vida é assim, nem todos os dias na nossa casa tem harmonia, Sim. não é? Nós somos várias pessoas, cada um, né, chega de um jeito num dia, acorda de um jeito. E assim é a mesma coisa, chega no trabalho, às vezes um colega não está muito legal, né? O teu cliente não está muito legal, não é assim? Então, é isso aí, a vida é assim, né? E a gente tem que aprender a conduzir, né? Hoje não está tão bom, mas amanhã vai estar melhor. Aprender com os erros, né, Negrinho? É sempre assim, não adianta, não pessoal. Tem, né? Não tem outra maneira. Tem. Errou, assume o erro e vai lá e acerta. Exatamente. Mas com certeza tu teve mais acertos do que erros. Com certeza, pelo que eu te conheço. E agora que tu falou de ti, do teu trabalho, eu quero que tu deixe uma mensagem para a pessoa que está lá em casa assistindo. Eu sei que tu quase deu uma mensagem final aí, mas eu gosto que sempre eu sei que tu tem aquela tua mensagem específica que tu até muitas vezes usa no próprio curso que vocês dão nas consultorias. Bom, basicamente, então, falando quanto mulher, né, Negrinho? Eu acho que a nossa geração é uma geração que pode escolher o que quiser ser. E a qualquer tempo a gente pode mudar. Se não está feliz na profissão, faça uma mudança na vida, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem outras pessoas que dependem da gente, não é tão fácil assim, mas eu acho que é importante a gente buscar, né? Ao mesmo tempo que a gente está conduzindo alguma coisa, buscar algo mais, né? Que nos satisfaça profissionalmente, pessoalmente. Então, nossa geração é uma geração que pode escolher, né? Eu lá atrás, lá na agronomia, também poderia ter escolhido, mas eu não tinha maturidade para isso, né? E hoje a gente vê exemplos de profissionais em qualquer área, né? Então, a mulher pode se desenvolver, pode trabalhar em qualquer área, desde que a gente esteja feliz no que a gente está fazendo. Então, tem que ter amor, tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter um olhar ao próximo, né? Saber que a gente está sempre... nossas relações profissionais envolvem outras pessoas, então sempre saber se colocar no lugar do outro, né? O que eu estou fazendo realmente é alguma coisa que vai agregar na vida de outra pessoa. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, muito importante, né? Então, basicamente é isso, né? Então, nosso lugar é onde a gente realmente quiser estar. Muito bem. Agradeço a sua participação. Muitas pessoas espero que vejam essa tua entrevista, tenho essa garra e força que tu tem, ok? Muito obrigada pela oportunidade, Negrinho. E mais um aprendizado hoje, né? Nosso mais primeiro desafio. podcast, mais um desafio. Esse é o pessoal que está em casa, então. Agradeço a Alessandra Ferigolo Boton por participar conosco. Na técnica, nosso amigo Rafael, sempre atento, fazendo com que as coisas aconteçam. Nós queremos, então, convidar para quarta-feira que vem, pessoal, o nosso 5º podcast, Galera na Net, onde estará conosco aqui André Bolzan, da Bolzan Veículos, que vai nos falar sobre a sua trajetória. Vamos conhecer, não sei se já colocou para nós a imagem aí, Rafael, ainda não? Então tá. Então, nós amanhã já estaremos divulgando, então, que estará aqui conosco quarta-feira, André Bolzan, um grande amigo, colocou a imagem agora. Viu como o troço funciona assim, ao vivo, né? Então, a partir das 19h07, nós estaremos com ele aqui e convidamos a todos, quem tiver alguma dúvida de veículo, alguma informação, que nós vamos conhecer um pouco sobre a empresa dele e também saber que o profissional ele começa pelo amor, como tu disse. Uhum. E ele, com certeza, ama muito os veículos que vende, aos clientes ele oferece coisas de qualidade, ok? Quarta-feira que vem, 19h07, estaremos aqui novamente com o podcast com a Galera na Net. Alessandra, muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos e até quarta-feira com o próximo episódio. Boa noite a todos.